Quantos aqui estão felizes? Glória a Deus, nós estamos felizes. Nós vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas. Mas entenda, antes de você pegar o seu envelope que está aí na cadeira, antes de alguém passar com a maquininha de cartão, eu quero ministrar algo da parte do Senhor que eu senti essa semana. A gente tem falado muito sobre oferta e pouco sobre dízimo, e o Senhor me cobrou essa semana sobre isso. E eu quero explicar um pouco o princípio disso. Entenda uma coisa, gente, tem muito pastor que tem medo de falar dinheiro na igreja. E eu até entendo, porque existe muito abuso nessa parte da igreja para os membros da igreja. Porém, não é porque existe muito abuso que nós deixaremos de pregar a verdade. O que eu quero dizer com isso? O dízimo e a oferta e a primícia, tudo isso é bíblico. Então, se tem alguém que está fazendo abusos com isso, abuso com essa mensagem, eles que têm que parar de fazer esse tipo de abuso. O problema é que aqueles estão constrangidos de pregar o princípio, porque tem abusadores nessa área. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Eu era um cara, antes de me converter ao Senhor, só para você ter uma ideia, que eu dizia assim, sem conhecer Jesus, eu dizia assim: se o pastor está com um carro ruim, ele está em pecado. E se ele está com um carro bom, ele rouba os irmãos. Tudo estava errado. O pastor sempre dava ruim para ele. Eu era esse cara. Então, o que eu quero te ensinar aqui não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com princípio e honra. Repita comigo: princípio e honra. Da onde surgiu o dízimo? Muita gente, é uma polêmica dentro da igreja. O dízimo é da lei. Não, o dízimo é da graça. Deixa eu te dizer, o dízimo, ele é antes da lei. A Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei, mas não abolir. Então, nós entendemos que nós estamos vivendo na graça, é claro. E a Bíblia vai dizer que é uma aliança superior, com promessas superiores. Cara, geralmente quem reclama de dízimo nem dá dízimo. Aquele que dá dízimo não reclama de dízimo. Amém? E eu quero ler com você, não precisa abrir, só acompanha comigo, isso aqui é importante. Salmo 110:4 vai dizer assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:21 vai dizer: mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou ao Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, ela é uma comparação ao sacerdócio de Cristo. Antigamente, para você ser um sacerdote, você precisava de uma genealogia. Melquisedeque no Antigo Testamento não tinha genealogia. A Bíblia vai dizer, sem pai e sem mãe, rei de Salém, que significa rei de justiça e rei de paz. Então, a figura do sacerdócio de Melquisedeque é a figura do sacerdócio de Cristo Jesus. Como assim, pastor? Quando Abraão, que era o pai da fé, considerado o maior até então, ele voltou da guerra com os despojos é o quê? As riquezas de cada terra que ele conquistou. Ele volta e ele olha para Melquisedeque, e ele faz o quê em Melquisedeque? Ele dizima em Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que Melquisedeque abençoou Abraão. Mas você fala, não pastor, foi Abraão que deu, então Abraão que abençoou Melquisedeque. Não, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o maior abençoa o menor. Então, quando você dá uma oferta a Deus, você entrega algo para Deus, tire do teu vocabulário, eu vou ajudar a Deus, eu vou ajudar a igreja. Esmola se dá para baixo, esmola se dá no farol. Porque se o maior abençoa o menor, deixa eu te dizer, Deus precisa da tua esmola? Não, Deus não precisa do nosso dinheiro, sendo Ele o dono do ouro e da... Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o princípio. E o dízimo, pastor? Tem muita gente que acha que o dízimo é para a estrutura do prédio. Gente, não se dizima em placa, se dizima em unção, se dizima em sacerdote. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui na igreja, tudo que entra vai para a expansão do prédio. Aqui eu não pego salário, ninguém pega salário, mas não que seja errado. Por quê?
O povo de Israel existiam 12 tribos, repita comigo, 12 tribos. Todas as 11 tribos trabalhavam, só que a tribo de Levi, ela era consagrada a fazer um trabalho para o Senhor. Eles não trabalhavam em outra área, eles trabalhavam para o Senhor. As 11 tribos de Israel dizimavam na tribo de Levi. Mas não dizimavam na parede, dizimavam nos sacerdotes. E a tribo de Levi também dizimava. Pastor, onde está isso na Bíblia? Só acompanha comigo. Números 18, 6, 24 vai dizer assim: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terei neles. Então o dízimo era para sustentar o sacerdote da tribo de Levi. Você precisa entender que o dízimo ele é uma conexão, repita comigo, conexão. A maioria de vocês já aprenderam sobre honra financeira. Porém, tudo aquilo que entra de dízimo, você se conecta com a minha unção e aquilo que eu tenho a liberar com você. Porém, quando você dizima, o teu dízimo não para em mim, o teu dízimo sobe a quem é o meu pastor. E aquilo que está sobre o meu pastor recai sobre mim, e o que está sobre o meu pastor, sobre mim, recai sobre você. Isso é autoridade espiritual, isso é unção, isso é dízimo. Dízimo não tem a ver com o sustento do prédio, dízimo tem a ver com o sustento do sacerdote. Isso você precisa ficar claro com isso. A maneira que o sacerdote vai usar isso é ele com Deus. Se eu pegar esse dinheiro e gastar tudo de maneira equivocada e deixar faltar algo na igreja, eu vou estar pecando. Eu tenho uma responsabilidade perante Deus a isso. Você está entendendo isso, igreja? Como eu falei aqui, nós não tiramos nada da igreja, tudo é para expansão. Nós estamos iniciando o projeto Koinonia. Koinonia significa comunhão. Agora, dia 1 de setembro, nós vamos abrir aqui a igreja e fazer serviços gratuitos para a mulherada. Unha, cabelo, sobrancelha, tudo gratuito. Por quê? Porque nós entendemos que uma igreja ela é só a igreja quando ela não é só para os de dentro, mas para os de fora. O que eu quero ensinar isso aqui com você é o princípio. Tem muita gente que tem medo de pregar isso. Mas entenda, se você quer estabelecer sacerdócio, autoridade espiritual, conexão, você precisa dizimar. Isso mudou a minha vida e eu não posso deixar de compartilhar com você. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Então você que vai dizimar, ofertar, os envelopes estão aí. Quem está passando a maquininha de cartão? Gente, me ajuda lá na maquininha, por favor. Vini, pode pôr aqui. Amém. Você que está com o seu dízimo, com a sua oferta, pode trazer o envelope aqui, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Enquanto o pessoal está passando, na escola DNA, a gente acabou de encerrar um módulo, tudo sobre o profético.
E nós vamos entrar também no próximo módulo sobre essas honras, honra ministerial, honra financeira, honra ao meio ambiente. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer aprender sobre isso, você precisa vir na Escola DNA. Toda quarta às 20 horas nós estamos aqui na igreja para estudar as escrituras, estudar a Bíblia e também quebrar muito falso conceito daquilo que é pregado, amém? Porque gente, entenda uma coisa, nós não queremos fazer nada novo, nós não queremos inventar a roda, nós queremos pregar a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é imutável, amém por isso? Então estenda sua mão para cá e nós vamos orar pelas essas ofertas, pelos dízimos. Nós estamos vendo e vivendo muitos milagres. A gente está impactado porque cada semana alguém manda uma mensagem de dinheiro aparecer na conta, porta de emprego sendo aberta. Se conecte com isso. Você que ofertou, você se conectou com isso. E nós liberamos também para quem não pôde ofertar hoje. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço essas ofertas, esses dízimos. E nós oramos, Pai, para que uma porta se abra e prosperidade financeira recaia sobre cada um dos teus filhos. Nós dizemos, Pai, declaramos que o tempo de escassez cessou. E nós declaramos riqueza do reino de Deus, prosperidade, portas de emprego, milagres financeiros, no nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Hoje nós vamos pregar sobre os caminhos de Deus, e eu vou precisar muito da sua atenção para essa palavra, e eu creio que essa palavra vai tocar e destravar coisas na tua vida. Qual que é o desafio de ouvir uma palavra? O nosso desafio de quando a gente escuta algo é colocar em prática. Entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo e ouvirá. Então, não é por ouvir qualquer coisa, não é por ouvir o pastor Rafael. Se eu não estiver pregando a palavra, você não é edificado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Agora esse é o primeiro ponto, você escuta e é edificado. E o desafio, pôr em prática. Existe um estudo que diz que se em 48 horas você não pôr em prática aquilo que você escuta, provavelmente você não vai pôr em prática posteriormente a essas 48 horas. Eu quero abrir a Bíblia, não precisa nem abrir esses dois textos, mas eu quero que você preste atenção aqui comigo. Gênesis 5:24 vai dizer assim: Enoque andou com Deus, repita comigo, andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras versões diz, Enoque andou com Deus, e Deus achou tanto prazer nele que o tomou para si. Beleza, isso aqui me empolga. Um dos versículos que mais me empolga na Bíblia é isso aqui, porque a Bíblia não fala muito de Enoque, então ela me dá um leque de imaginação. Eu fico imaginando, Deus tomou Enoque para si. O cara amava Jesus mesmo. Mas vamos lá, o que disse? Enoque andou com Deus, né? Lucas 24:13 vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 2 deles eram discípulos, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Repita comigo, começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O que eu quero dizer aqui? Existe uma grande diferença entre você andar com Deus e Deus andar com você. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Os discípulos estavam a caminho de Emaús, eles estavam a um caminho, Jesus começou a caminhar com eles, e eles não reconheceram Jesus. O grande problema de Jesus andar com você é que na maioria das vezes você não vai conseguir identificá-lo. Agora, se você andar com Deus, andar nos caminhos de Deus, andar aonde Deus já abençoou, andar aonde Deus já tomou a tua palavra, você conhecerá os caminhos do Senhor. Sabe, há uma diferença nisso aqui. Porque nós estamos chamando Deus para andar nos nossos caminhos. Nós estamos chamando Deus para andar nos nossos planos. Mas deixa eu te dizer, talvez Deus tenha um plano muito melhor do que aquilo que você pensa para você. Só que você está optando, falando, Deus, vem viver os meus sonhos, ao invés de falar, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero conhecer o teu coração. Sabe, a Bíblia vai dizer, não precisa abrir também, Salmo 103, verso 7,
Nós vamos ler bastante aqui a Bíblia, por isso que eu deixei tudo já imprimido aqui nessa folha, impresso nessa folha, para nós ganharmos tempo. A Bíblia vai dizer em Salmo 103:7, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Quem que era Moisés? Moisés é aquele cara que ele vai ter uma reunião com o Senhor no monte, essa reunião dura 40 dias. E ele volta para o povo com o rosto cheio de glória. E a Bíblia vai dizer que o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés, mas o povo conhecia os seus. Sabe, nessa jogo que se chama caminhada cristã, nós precisamos escolher quem nós seremos. Nós precisamos escolher se a gente vai ser aquele povo que conhece o coração de Deus, ou aquele povo que só conhece aquilo que Ele pode dar. Sabe, nós precisamos entender, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Porque talvez seja um povo que só conhece os feitos de Deus, mas não conhece o coração de Deus. Porque aquele que é tocado pelo coração de Deus, aquele que é tocado pela vontade de Deus, ele não se esfria, ele vive em paixão. E esse texto eu quero que você abra, Ezequiel 44. Glória a Deus. Eu sinto que ainda no meio dessa ministração, cara, esteja com o seu coração escancarado a Jesus, porque é como se Jesus talvez não fosse respeitar muito esse culto, no sentido de te tocar, se você tiver vontade de chorar, mas só esteja atento. Ezequiel 44, a partir do verso 10 ao 15, vai dizer assim: Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofreram as consequências de sua iniquidade. Poderão, olha isso, eles fizeram tudo isso, mas diz, poderão servir no meu santuário, como encarregado das portas do templo, e servindo nele, poderão matar os animais dos holocaustos, e outros sacrifícios em um lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos, e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do Senhor soberano. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Pastor, traduz isso que você acabou de ler. Basicamente, a Bíblia acabou de separar dois povos. Aqueles que conheciam os feitos de Deus e aquele que sabia o coração de Deus. Basicamente a Bíblia diz aqui, você pode ter uma relevância perante os homens, você pode ter um bom trabalho, você pode servir em alguma coisa, você pode ter um ministério, você pode viver no dom, você pode fluir no dom, você pode entregar uma palavra, você pode orar em línguas, você pode fazer tudo isso e mesmo assim não ministrar ao Senhor. Você pode fazer tudo isso e não conhecer o coração de Deus. Sabe, existe muita gente funcionando naquilo que deu certo há 10, 15, 20 anos atrás. Mas o Senhor está em constante movimento. O reino de Deus, ele não é um rei parado, é um rei em movimento. Então se a nuvem andar, nós deveremos andar. A cada estação, Deus vai pedir uma coisa de você. O que eu estou dizendo com isso? Eu não estou falando de mudar a Bíblia, como estão dizendo por aí. Eu não estou falando de atualizar a Bíblia, como estão... Não. Eu estou falando de métodos. O método muda, o princípio, a Bíblia é imutável. Nós precisamos entender que avivamento não tem a ver só com busca pelo Senhor, mas com alinhamento.
Quando eu estou alinhado com o Senhor, eu ando em avivamento. Por quê? Porque eu estou apaixonado pela presença, porque eu estou queimando por Jesus. Então, quando eu estou em alinhamento e buscando ao Senhor, eu me torno alguém avivado. Eu me torno alguém em chamas. Então, tem muita gente que acha que é só buscar ao Senhor. Mas não é só buscar ao Senhor, é estar alinhado com o coração de Deus. Sabe, é aqueles que dizem, não, eu vou buscar o Senhor, sim, nós vamos subir o monte, sim, nós vamos fazer turno de oração, sim, nós vamos fazer tudo isso. Que legal, que bênção, bom. Mas o que vai mudar é o que eu faço quando eu desço do monte, quando eu saio do turno de oração, quando eu saio de um culto poderoso, quando eu caio no Espírito e quando eu levanto. O que vai mudar, o que vai alinhar o meu coração ao coração do Senhor é o cotidiano, a vida, dia após dia, eu permanecer. Pode dar um amém para isso? Está comigo aqui? Glória a Deus. Eu vou continuar então aqui. Então, a pergunta é, Senhor, como então agora eu ando nos caminhos de Deus? Eu já estou entendendo isso aqui, pastor. Eu não quero mais então que Deus ande dos meus caminhos, eu quero andar nos caminhos de Deus. Não precisa abrir, acompanha comigo. Deuteronômio 5,33 vai dizer assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Andem sempre pelo caminho que o Senhor Deus lhe ordenou. Os benefícios, para que tenham vida, tudo lhe vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Uau, cara, que coisa incrível. Então, se eu ando, não nos meus caminhos, mas nos caminhos do Senhor, eu terei tudo isso. Pastor, como que faz isso? Eu quero te dar 3 chaves, você que está anotando, anote isso. Eu quero te dar 3 chaves, a primeira delas é, o Senhor precisa ir adiante de você. Não do lado, não atrás, o Senhor precisa ir adiante. Ainda em Deuteronômio, essa você abre comigo, capítulo 31, verso 8. Deuteronômio 31, 8. Quem achou, diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. Está na tela já, né, Carlinhos? Eu vou parar com isso aqui, você tem que trazer Bíblia. Brincadeira. Quem achou, diga amém. Amém. Deuteronômio 31, 8 vai dizer assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Uau! Ele nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Vamos ler de novo, porque isso é uma promessa para a tua vida. O próprio Senhor irá à sua frente. Irá aonde? Aonde? Amém. E estará com você. E Ele nunca o deixará. Ele nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Sabe, antes de qualquer ação, você precisa buscar a direção de Deus. Sabe, um avião não decola sem o seu destino. Você não vai viajar sem o destino. Quando você olha para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu amigo, para quem for, você olha, vamos viajar, qual que é a primeira coisa que você resolve? Para onde? O destino. Então, o Senhor vai adiante de mim, e eu preciso saber o destino. Porque tem muita gente quebrando a cabeça, tem muita gente caindo em pecado, tem muita gente fazendo burrada e colocando a culpa em Deus. Gente, nós precisamos estar onde Deus nos chamou para estar, por mais que possa parecer bom. Talvez venha aqui um missionário, um exemplo, um missionário, o cara estava lá na África há 10 anos, sofrendo, dureza, e aí ele diz, eu servi por lá por 10 anos. Cara, isso é muito bom, só que a pergunta é, e se Deus não chamou ele para servir lá por 10 anos? Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Existem coisas que parecem até ser boas para você, mas será que Deus tem isso para você? A grande questão é que nós como cristãos não devemos tomar o lugar do outro, mas entender aquilo que Deus tem para nós. E existem 2 maneiras que a gente precisa efetuar, existem 2 maneiras que a gente precisa agir para o Senhor ir adiante de nós, para o Senhor ir à frente de nós. Repita comigo, Bíblia e oração. Sabe,
Não tem como eu amar a Deus e não amar a Bíblia. Sabe, não tem como eu falar que eu amo a Deus e não amar a palavra de Deus. Porque aqui é o manual. Aqui tudo aquilo que você precisa está contida na palavra de Deus. Sabe, a gente é uma igreja muito profética, a gente gosta de profetizar, a gente faz sala profética, a gente faz um monte de coisa, entrega a palavra, cada culto fica o pessoal aqui para orar por você. Tudo isso é muito legal. Só que ainda a principal maneira, e aquela que nunca erra, é quando você recebe uma profecia da Bíblia, da palavra de Deus. Aqui não tem margem de erro, tudo que está contido aqui é 100% certo, foi inspirada por Deus para a tua vida. Muitas pessoas perguntam, pastor, como se recebe uma revelação da parte de Deus? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. E se existe algo que alguém que gosta de ler a Bíblia carrega, se chama fome. Fome por Jesus. A fome, ela é um sinal de que você é saudável. Quando você está doente, o que você perde? Tem os gordinhos que vai falar, não perca a fome, pastor. Quando você está doente, quando você não está saudável, você perde a fome. Quando você não está saudável espiritualmente, o que você não tem? Fome. Fome pela presença, fome de gastar tempo no secreto. Sabe, essa semana eu cheguei na Amanda, eu falei, amor, eu acho que eu preciso estar mais apaixonado por Jesus. Ela olhou assim para mim, você sente isso, amor? Eu falei, sinto. Eu fui orar ao Senhor, eu falei, Jesus, eu comecei a lembrar de quando a gente morava no Secap, nós tínhamos um quarto de oração, e tinha noites que eu falava para Amanda, amor, hoje eu vou ficar no quarto, e às vezes no dia seguinte, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela entrava no quarto, eu estava estendido lá no chão, dormindo, peguei no sono, mas eu pegava no sono orando a Jesus. Sabe, eu comecei a lembrar de tantas madrugadas que eu passei com Jesus, e o Senhor ministrou meu coração, Ele me disse, coloca no YouTube, e começa a escutar um homem. Ele me disse o nome desse homem, e eu comecei a maratonar, tudo aquilo que tem dele no YouTube, e começou a me gerar uma paixão. Por quê? Porque era um homem, um sacerdote, que carrega paixão. Ele não prega outra coisa, você não vê ele pregando sobre outra coisa. Todas as pregações dele é impartição. Ele impõe as mãos sobre as pessoas, ele ora, ele fala de fogo, ele fala de paixão pela presença. Sabe, eu creio que nós estamos em tempos peculiares. Você vai falar, pastor, já começou a grande tribulação? Eu creio que não, mas nós estamos bem prestes a isso acontecer, sabe? Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. E a gente vai falar, mas o amor de muitos se esfriam lá fora. Não, o amor de muitos vai se esfriar dentro da igreja. Fora e dentro. Por isso que nós precisamos cultivar a Bíblia e a oração. Elas precisam estar alinhadas. Não tem uma melhor ou outra pior. Já viu um passarinho voar com uma asa só? Já viu, irmão? Ele precisa das duas. Bíblia e oração. Amém? Por isso, está comigo aqui? Amém. O segundo ponto, a segunda chave é viver na luz. Repita comigo, viver na luz. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus separou trevas de trevas de luz. A palavra, a tradução hebraica para luz é conhecimento. Repita comigo, conhecimento. E para trevas é ignorância. Amém. Abre comigo em João 8:12. João 8:12 vai dizer assim, Jesus falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos traduzir isso aqui então? Eu sou o conhecimento do mundo, quem me segue nunca andará em ignorância, mas terá o conhecimento da vida. Uau. Quem me segue não andará em ignorância.
E aí você vai lá para Coríntios, Paulo vai dizer: irmãos, perante os dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês estejam em trevas. Sabe, eu ministrei isso no começo do culto. A gente é uma geração que dá Google em tudo e é profundo em quase nada. E eu citei um exemplo, eu vou citar de novo. Aconteceu um terremoto. É que eu não lembro o nome do país. Não sei se foi no Haiti, velho já, aqueles anos atrás. Tem até um filme sobre isso, baseado nesses fatos reais. E existia alguém que estava mergulhando na hora que aconteceu o tsunami. Terremoto não, o tsunami. Existia um mergulhador que estava na hora que aconteceu o tsunami. Ele ficou 1 hora embaixo d'água, no profundo. Quando ele levantou, ele tomou um susto, porque ele viu o país todo destruído. E ele não sentiu nada. Sabe por que ele não sentiu nada? Porque ele estava onde? Nas profundezas. Sabe, a gente é tão abalado com as coisas da vida porque a gente não está tão profundo em Deus. Então qualquer coisa da terra nos abala. Porque aquele que está andando no raso, aquele que está andando de maneira superficial, ele é abalado. Por isso que às vezes nós cantamos, não seremos abalados. Isso tem a ver com profundidade. Nós precisamos estar profundos em Deus. Nós precisamos estar em um lugar em Jesus, onde as notícias da terra não nos abalarão. Porque nós vivemos não por vista, mas por fé. Então não importa aquilo que está acontecendo ao meu externo. Dentro de mim eu tenho uma certeza que a minha fé é inabalável. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. E o terceiro ponto é viver no Espírito. Gálatas 5:25, não precisa abrir. Parece muito simples, mas muito importante. Viver no Espírito. Gálatas 5:25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é viver no Espírito? O que você acha que é viver no Espírito? Viver no Espírito é o contrário de viver na carne. Então, quando eu vivo no Espírito, não é Deus andando comigo, mas é eu andando com Deus. Quando eu vivo no Espírito, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelos desejos da carne, eu não vivo pelas minhas vontades, mas eu vivo pela vontade e pelo desejo de Deus. Aí a gente vai pensar, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele está sempre em subida, ele nunca passa por processo. Você acha isso, irmão? Alguém cheio do Espírito Santo não te priva de viver processo. A Bíblia vai dizer, e Jesus cheio do Espírito, foi levado para onde? Ao deserto. Por quem? Por Satanás? Pelo Espírito. Deixa eu te dizer, quando você é cheio do Espírito, e é levado a um lugar de processo, e é levado a um lugar de deserto, isso não é para te matar, mas é para te alavancar. O processo que você vai viver é para te promover para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque quando você entende que você vive processos, é Deus dizendo, você não chegou aqui pelas suas boas obras, você não chegou aqui porque você tem dons, habilidades e talentos, você chegou aqui porque você anda comigo e eu te levei até esse lugar. Com o próprio Jesus foi assim, Jesus cheio do Espírito, ele acabou de ser batizado, o céu se abriu, a pomba desceu, Deus disse, esse é o meu filho amado ao qual eu tenho prazer, e ele foi levado ao deserto, para Satanás tentar ele. Você está entendendo isso aqui, irmão? Sabe, o grande problema é que a gente muda a nossa teologia, a gente reduz os nossos sonhos para acomodar os nossos medos, para acomodar a nossa área de conforto. Como assim, pastor? Sabe, eu imponho as mãos sobre alguém e esse alguém não é curado, daqui a pouco eu digo, não, cura não existe, Jesus curava, agora isso cessou. Por quê? Porque eu tive uma experiência ruim com a cura. É alguém que ora em línguas e não conseguiu orar em línguas, então ele cria um bloqueio contra isso, ele fala, não, oração em línguas não existe, só existe interpretação de idiomas. Isso não existe. Por quê? Porque alguém que não operou no dom, ele reduz a teologia dele a dizer que isso não existe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos parar de apequenar os nossos sonhos, ou os sonhos que Deus tem para você, para acomodar o medo. Nós precisamos entrar num lugar, mesmo que de desconforto, mas dizer, Deus, aquilo que você me prometeu, vai acontecer, porque eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor sonhou. Amém, irmão?
E olha o que diz, abra a Bíblia comigo. Em Juízes capítulo 7. Sabe, nós precisamos estar comprometidos com o crescimento espiritual. Eu te digo, como pastor dessa casa, eu estou comprometido com o teu crescimento. Se você não estiver crescendo, eu vou ser o primeiro a puxar a tua orelha. Porque eu estou comprometido com o seu crescimento. Assim como Deus está comprometido com o teu crescimento. Você quer ver uma falta de respeito? Eu gosto de futebol, vou dar um exemplo do futebol. Amém por isso? Quem gosta de futebol vai entender mais fácil. Imagine que no próximo domingo tem uma final. Paris Saint-Germain, que montou o timaço agora, e Real Madrid, vai ter uma final. Então, eu chego lá no treino do Paris essa semana, eu sou o técnico. Eu chego lá no treino e falo, nós vamos treinar de qualquer jeito essa semana, tá? Vamos fazer um churrascão na quarta-feira, vamos comer bem, nós vamos treinar bem de leve, para se preparar bem para o jogo. Isso é um bom preparo para o jogo? Não. Isso é a maior falta de respeito. Por quê? Porque você está falando com atletas de alto rendimento. Você está falando com atletas que carregam a excelência. Um jogo que eles fazem ruim, a pressão cai sobre a cabeça deles. Sabe, a mesma coisa a nossa vida com Jesus. Aqui você recebe o treinamento. Nós estamos aqui, quando você participa da escola DNA, quando você participa do Forte House, você recebe treinamentos de maior excelência, de maior nível, na área de atuação, para quando você chegar na segunda-feira que não tem culto, você atuar, você chutar a bola e fazer o gol, você amar o teu irmão, você entregar uma palavra, você orar por alguém. Está entendendo isso? Para você se colocar numa área de desconforto e dizer, Senhor, eu dependo de você, por isso que eu estou aqui. Amém? Achou Juízes? Juízes 7, a partir do verso 1. Vai dizer assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, olha isso aqui, os caras estão prontos para invadir um lugar, para tomar a terra, é uma guerra, ok? E aí o Senhor disse ao Gideão, que era o líder, eles estavam comandando os soldados, Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora de Gileade. Cara, você já pensou isso aqui? Os caras estão prontos para ir para a guerra. Aí eles dizem, não, nós temos 30 e poucos mil caras aqui. Os caras ali têm 10 mil. Vai ser facinho. E aí o que a Bíblia vai dizer? Para que o povo de Israel não se orgulhe, não se vanglorie de achar que chegaram onde chegou pelas suas próprias forças. E aí Deus vai dizer a Gideão, olha Gideão, manda embora aqueles que estão tremendo de medo. Vamos lá. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Você imagina isso aqui, irmão? Tinha 32 mil, foi embora 22, ficou 10. Eu me imagino no lugar de Gideão. Agora estreitou. Mas piora. Olha isso aqui. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com ele à beira d'água, à beira do rio, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este não irá com você, se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, à beira do rio, e o Senhor lhe disse, separem os que beberem a água lambendo como faz cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Olha isso aqui. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Sabe, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Talvez a gente está gritando, Deus envia o exército, e Deus está dizendo, enxuga o exército.
Sabe, talvez a gente quer ser um porta-voz de Deus. Deus, quem que é o porta-voz? Chama um gago. O gago vai ser o porta-voz de Deus para o povo. Sabe, cara, Deus vai contrariar as tuas habilidades, os teus talentos, para quando você chegar lá, você não bater no peito e dizer, eu cheguei pelas minhas próprias forças. Se Gideão tivesse tomado aquela terra com aqueles mais de 30 mil, eles iriam se vangloriar. Talvez com 10 mil, eles iam se vangloriar um pouco. Mas Deus falou, você vai com 300 para viver milagre. Foi confortável para Gideão viver o milagre? Eu quero que você imagine você diante de uma guerra. E você tem um exército, daqui a pouco você tem 300 doidos que tomaram água igual cachorro. Era Gideão e seu exército. Mas eles tinham uma palavra liberada da parte de Deus. Se você tem uma palavra liberada da parte de Deus, você tem tudo o que você precisa para viver essa palavra. Ei, eu estou profetizando sobre ti. Se você tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, você já tem tudo pronto. Você não depende de um exército, você não depende de dinheiro na conta, você não depende de habilidades naturais, você depende do Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Se o ministério de louvor puder estar aqui. Pode apagar, Vini, por favor. Feche seus olhos nesse momento. Talvez eu não sei qual momento da tua vida você está passando. Eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade. Talvez você deu um passo de fé e as coisas apertaram. Deixa eu te dizer, se você tem uma palavra de Deus, descansa o teu coração, porque você tem tudo aquilo que você precisa para poder viver os sonhos de Deus. Espírito Santo, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti. E Pai, nós sabemos que o Senhor vai nos pedir coisas improváveis. Nós sabemos que o Senhor vai nos pedir coisas que parecem impossíveis. Mas ainda bem que para nós é impossível, mas para o Senhor não é impossível. Porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor é o Deus do impossível. Eu quero agora, você que está aí, comece a colocar diante de Deus o que é impossível. Sabe, não queira colocar o que é possível, porque o possível você faz. Comece a colocar diante de Deus o que é impossível para você. O que parece impossível para a tua casa. O que parece impossível para a tua família. O que parece impossível para as tuas finanças. O que parece impossível para o teu trabalho. O que parece impossível para você viver ainda esse ano. O que parece impossível. E o Senhor diz, Gideão, vá com 300 homens e eu te darei a terra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, comece a entregar a Jesus o que é impossível. Nós precisamos entender que o dinheiro do reino espiritual, o dinheiro, aquilo que você compra no mundo espiritual, não é através de choro, não é através de desespero, mas é através da fé. Você acessa o milagre através da fé. Você acessa o recurso através da fé. Você provoca o milagre. Eu te digo, a tua ação na terra vai gerar uma reação do céu. Aquilo que você faz na terra, aquilo que você entrega a Deus, vai gerar uma reação do céu. Vai provocar um milagre. Vamos lá, vamos lá. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se por muito tempo você chamou Deus para andar nos teus caminhos, essa é a noite para você largar os seus sonhos. Essa é a noite para você largar as suas vontades e dizer: Deus, não ande mais nos meus caminhos, eu quero andar nos teus.
E assim como o Senhor achou tanto prazer em Enoque, que Ele ache prazer em nós. Igreja Monte Forte, que Ele ache prazer em você. E em seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, pois confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos Isso. cairão. Isso. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Qual que é o teu inimigo essa noite? Qual que é o teu inimigo essa noite? Encare o teu inimigo essa noite. Teu inimigo é o medo, teu inimigo é a ansiedade, o teu inimigo é a falta de fé. Bata no peito e diz: eu te encaro essa noite, porque o mesmo Deus que esteve com Gideão está comigo agora. É grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Sim, ei. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu não seremos abalados, não seremos abalados. Sim, Jesus. Nesse momento nós vamos começar a agradecer agora pela vitória. Se você luta contra o medo, contra a ansiedade, contra uma enfermidade, comece a agradecer pela cura agora. Pai, nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pelo milagre, nós te agradecemos porque sabemos que o nosso inimigo caiu. Nós sabemos que Satanás perdeu mais uma vez. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Nós celebramos a tua presença. Nós celebramos a vitória. Nós celebramos a vitória. Nós celebramos a vitória. Nós celebramos a vitória com cânticos de júbilos. Com cânticos de júbilos. Com cânticos de júbilos. Nós daremos o nosso coração. Nós entregaremos o nosso melhor. E nunca me abandonou. Teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu e eternamente teu. Cante, Ele nunca nos abandonou. E nunca me abandonou. Teu amor me conquistou e eu sou completamente, completamente e eternamente. Vamos, só as palmas.
e eu sou teu, completamente teu e eternamente teu. Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! A Ele, a Ele, a Ele! Amém! Amém! Glórias a Deus, a Ele que é o único digno de toda honra e adoração, ao amado da nossa alma. Amém! Acenda as luzes, nós vamos encerrar esse culto. Glória a Jesus. E antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos ainda de pé. Toda terça e toda quinta nós temos 2 endereços de Forte House, que são as nossas células, os nossos grupos menores. Nós, o primeiro módulo inteiro, aprendemos sobre o que é chamado, o que é propósito, o que é tudo isso. E agora nós estamos aprendendo sobre disciplinas espirituais. Essa primeira aula foi o que é disciplina. O que é disciplina espiritual? Vamos aprender sobre jejum, oração, solitude, sobre todos esses tipos de temas muito importantes. Quarta-feira tem a Escola DNA. Nós já estamos preparando eu sempre esqueço o nome. O certificado para você que participou desse primeiro módulo que foi... Tratamos tudo sobre profético, irmão. Todo mundo saiu aqui profetizando, fluindo no dom, amém? Porque o dom é para todos. O dom ele não é exclusivo, mas ele é inclusivo. O dom que Deus te deu não é para você, mas é para o teu irmão. Então nós estamos trabalhando isso e vamos iniciar um novo módulo na quarta-feira. Dia 1 de setembro, é terça que vem já? Ou não, ainda tem 2 semanas? Terça que vem já, né? Tá, dia 1 de setembro, nós vamos inaugurar o nosso projeto Koinonia. Nós vamos estar aqui, a Amanda, a Nara, a Paola, a Joyce, elas vão estar aqui fazendo unha, sobrancelha. Convide pessoas, convide mulheres para estar aqui, vai ser tudo gratuito. Um sábado antes a gente vai entregar os panfletos que valem um serviço para essa pessoa estar aqui. E a gente vai vendo, claro, se tiver muita gente, vai ser um serviço só. Se a gente vê que não está tão cheio, uma mulher pode vir e fazer o serviço completo. Amém? Por isso, então esteja nisso, esteja compartilhando nisso. Você que está acessível a esse dia, está de folga, não sei, esteja aqui com a gente vai estar aqui também para estar orando, entregando uma palavra de Deus. Nós não viemos usurpar essa terra, mas nós viemos estabelecer o reino de Deus e servir essa terra. Nós viemos servir a esse bairro com o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Dia 9 de setembro, quinta-feira, nós vamos ter aqui a noite do avivamento. O pastor Daniel vai estar aqui e nós já estamos em oração e jejum por isso. É uma noite para você trazer os enfermos, trazer aquele que está quebrado, que nós cremos que os céus irão se abrir e nós veremos sinais e maravilhas. Quinta-feira, dia 9 de setembro. Amém? Está animado com isso? Amém, eu estou muito animado com isso. Glória a Deus, deixei algum aviso para trás? A cantina, irmão, tem cantina hoje ali. A André ali, aquela mulher de touquinha, ela ali, muito bom, você pode pegar lá com ela. Tem cuscuz hoje? Cuscuz paulista, irmão. Tem diferença, né, do cuscuz raiz para os cuscuz paulista. Mas o paulista é muito bom também, irmão. Eu sei que tem um pessoal da Bahia que não fica ofendido com isso. Brincadeira. Mas tem lá tudo aquilo que você contribui, você está expandindo para o reino de Deus, expandindo para o projeto, expandindo para essa igreja, amém? Amém, vamos encerrar então o nosso culto, feche seus olhos, abra suas mãos para receber. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos que cada um dos teus filhos terão uma semana cheia de vitória, cheia de coragem, cheia de graça, cheia de bênção. Pai, eu declaro proteção. Nesse momento, no nome de Jesus, eu repreendo todo levantar demoníaco, todo levantar satânico, todo acidente. Nós atamos, repreendemos e removemos no nome de Jesus. E declaro proteção de Deus, declaro Salmos 91 sobre a tua vida. Declaro o poder de Deus, declaro que assim como aconteceu com Gideão, conquistou a terra, acontecerá sobre a tua vida e você conquistará. Eu declaro, tenha uma semana abençoada, cheia de graça, de glória e poder, no nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus.